Deus. Então eu gostaria de usar um texto para trazer à nossa memória algumas aplicabilidades, algumas lições de um homem que não lutou pela sua família. Então eu não sei, pastor Flávio Oliveira foi meu colega de turma, ele está assistindo, ele disse que conversamos muito agora à tarde, ele manda um grande abraço para você, e ele falou que ele estaria assistindo via internet o culto, e o pastor sabe que o pastor Jerriqui era nosso professor de seminário, ele disse que a gente não pode ter um tema, um título negativo. Então isso é uma primícia que todo pastor faz, jamais ele pode botar um título negativo na sua mensagem. E quando eu digo assim, um homem que não lutou pela sua família, isso é um título negativo. Mas eu peço um desconto à igreja, os irmãos vão entender aonde eu quero chegar. Eu estou falando de uma pessoa específica. Para isso, assentado como os irmãos estão, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, verso de 1 a 11. Então, quando eu falar não, aí você já pode mudar, tá? Não espere eu terminar, não viverás, ponto, para você mudar, que senão puxa meu tapete, dá um delay, ok? Então vamos lá. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou dizendo: ah, meu Senhor, suplico-te, lembre-te de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Repita comigo: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram e puseram sobre a chaga, e ela sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual o sinal que o Senhor sarará, e ao terceiro dia subireis à casa do Senhor? Disse Isaías: eis que te serás o sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-ia a sombra 10 graus, ou voltaria 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, e não seja assim, mas que volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, e pelo grau que tinha declinado no relógio do sol de Acaz. Mais um versículo, por favor. 12. Agora, estava indo tão bem, né? Naquele tempo enviou Baraque, perdão, era só até ali mesmo, por isso que até o computador estava aí sintonizado comigo, viu? Era só até aí mesmo.
Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra, Senhor, ela é suficiente para curar, para libertar, para levantar o homem caído, para restaurar, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, pela Tua palavra, e sob a Tua palavra, queremos nessa noite glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Um homem que não lutou pela sua família. Eu gostaria de usar mais uma vez esse texto, já tanto explorado por muitos pregadores, porém, tenho certeza que Deus falará mais uma vez ao seu coração. Pensei o que falar a um homem experiente com os seus quase 40 anos, ou 40 anos de idade, e eu conheci uma expressão, Chicão, que a vida começa aos 40, então, se está começando aos 40, bem-vindo à vida, né? Está começando hoje. O melhor de tudo é que a vida vai começar aos 40 e você agora com discernimento de certo e de errado. E eu quero usar nesta noite para falar à igreja o exemplo do rei Ezequias. O texto diz que Ezequias estava doente e sabe que a enfermidade era grave. O texto conta a história que esse rei, ele era um rei muito querido, era um rei que tinha prosperado muito. E 2 Reis capítulo 20 diz que esse homem estava doente. Começa o capítulo 20, o verso 1 dizendo assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então ele já estava com uma doença muito grave, uma enfermidade muito grave, e agora vem um diagnóstico, não do médico, o diagnóstico trazida por Deus, pelo profeta Isaías, dizendo assim: olha, sabe essa doença que você tem? Você vai morrer, você vai morrer. E Isaías estava Isaías estava no mesmo patamar do profeta Elias, que eu gosto muito de Elias. Ele estava num patamar de profeta que diz assim: segundo a minha palavra não vai acontecer, e não acontecia. Então Isaías está nesse mesmo patamar. Então quando Isaías vinha falando assim: olha, você está doente e essa doença é para a morte, e então o homem tremia. Se fosse o pastor Eliezer, pastor Nelson, Dalva Margarete, Maria de Deus, Sandra Ramos, Francisco Azevedo, que chegasse e falasse para você assim: olha, você vai morrer e você não vai viver. Eu pensei: isso aí, esse profeta de meia boca. Mas era Isaías. Quem entrou na casa para falar com o rei é o profeta Isaías. Sabe o que eu estou falando? A palavra de Deus. O profeta Isaías entrou dizendo assim: morrerás e não viverás. A Bíblia diz que nada mais, nada menos do que o Isaías que entra e dá essa notícia. Não era um profeta meia boca. E a mensagem para o rei foi assim: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás. Repita comigo. Ponha em ordem a tua casa, porque morrerás. Pense comigo, irmãos. Um diagnóstico de um médico poderia ser revertido. Um diagnóstico pelo médico seria revertido por um milagre de Deus. Mas quem estava dando o diagnóstico era o Deus do milagre, dizendo para ele: olha, ponha em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa. Ou seja, Isaías chega para ele e diz assim: Zé Fini. Isaías chega para ele e diz: arrivedete, acabou. Isaías chega para ele dizendo: acabou, não tem mais jeito, adeus, tchau, você vai morrer mesmo. E antes de falar da atitude desse homem sentenciado, que vira o rosto para a parede e ora, eu gostaria de falar sobre o cuidado de Deus em falar: você não poderá ir embora sem resolver alguns assuntos. Muito interessante isso.
Muito interessante essa perspectiva que Deus fala para Isaías: Isaías, tu não pode morrer sem resolver um assunto. Que assunto era esse? Ponha em ordem a tua casa. Então Deus do céu estava olhando a casa do Isaías, do rei Ezequias, e está dizendo assim: olha, administração do palácio, 10, administração da cidade, 10, igual o homem lá que morreu, que falava, nota 10, 10, é por aí. Então, ou seja, é tudo nota 10 para tudo. Porém, a administração da sua casa, 0. Você conhece de muitos pastores que a casa passa por dificuldade. A casa passa por dificuldade. Eu já falei com um pastor que fazia parte aqui do nosso colegiado, e eu falei assim: amigo, em nome de Jesus, vai cuidar da sua casa, cuida da sua casa, pastoreie a sua casa, seja pastor da sua casa, porque a palavra do Senhor para ele é o seguinte: você vai morrer, mas antes de você morrer, eu quero que você tome uma atitude, ponha em ordem a tua casa. Antes de você morrer, eu quero que você resolva algumas questões. Irmãos, quem estava dizendo que a casa daquele homem estava em desordem era Deus. Deus dizendo para ele: ponha em ordem a sua casa. Eu fiquei pensando, do que Deus estava falando? Era o aspecto espiritual? Era o aspecto de fé? Em que estava em desordem? A casa dele precisava de alguma pintura? A casa dele precisava dizer: olha, a nora e o filho casado vai para um lugar, aqui, você que mora aqui, você agora acabou, vai ficar só a família. O que o Senhor estava dizendo para botar em ordem a sua casa? Que problema era esse? E eu já vi muitas interpretações dando uma abordagem ministerial, mas não creio ser esse o problema do Ezequias, porque Ezequias era um homem de avivamento da sua geração. Ninguém fez como esse homem havia feito. Ele pegou uma nação falida espiritualmente e fez e promoveu um grande avivamento nacional. Então não era problema espiritual. Quando Deus fala, ponha em ordem a sua casa, Ele não está falando de forma espiritual, física ou ministerial. Deus está falando com a família mesmo. Põe em ordem a sua família. Irmão Francisco Azevedo, você aos seus 39 anos, se a vida começa aos 40, você tem tudo para pedir a Deus: Senhor, eu quero colocar a minha vida em ordem, eu quero cuidar, eu quero orar pelos meus filhos, eu quero orar pelos meus sobrinhos, eu quero orar, eu quero fazer, eu quero acontecer, porque, irmãos, nós vinculamos a dinheiro. Pastor, mas eu não tenho condições, os meus filhos moram lá na Austrália, eu estou aqui no Brasil. Não estou falando de maneira geográfica. Põe em ordem a tua casa, significa sustente a tua família com oração. E eu estou falando isso para homens que estão aqui nessa noite, aproveitando aqui o gancho que o Chicão nos promove. Então, você que é homem, você sabe que você precisa ser o profeta, você precisa ser o sacerdote da sua casa. Então sua casa está com problema, o Senhor nos capacitou, nos designou, o Senhor nos levantou como cabeça, não para que você venha tripudiar, dizer que você é mais do que a sua esposa, mas para que você, no momento da crise, você possa dizer: eu vou orar e o Senhor vai resolver, eu vou interceder, nós vamos resolver essa situação. E a Bíblia diz que esse homem, ele começa a reinar, e ele começou a reinar. A Bíblia diz que quando essa palavra vem a ele, ele tinha mais ou menos 39 anos. Em 2 Reis 18, diz que ele começou a reinar com 25, reinou 29. Então, se você pega 25 mais 29 dá 54. Se Deus deu a ele 15 anos de bônus,
Eu chamo isso bônus. Nessa época ele tinha 39 anos. Você pega 54, quando ele morreu, diminui 15 do bônus que Deus deu, ele tinha 39 anos. Mas por que esse homem chora? Ele chora porque ele estava com 39 anos. Ele chora porque ele sabia que ele estava na flor da sua vitalidade física, emocional, mental, tinha muito o que fazer. Aos 39 anos, ele estava começando o seu projeto de vida, e veio uma palavra dizendo para ele assim: você vai morrer. E esse homem consegue reverter uma palavra profética. Você sabe o que é uma palavra profética? Hoje nós temos aqui, a profecia. Antes não tinha o livro, tinha os homens que falavam. Por isso que o Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado pelos pais e pelos profetas, hoje nos falou através do Filho. O que é o Filho? A palavra. Jesus disse assim: eu sou a palavra. Então, hoje o Senhor não usa mais o profeta, o Senhor usa a palavra. Tem gente buscando o profeta, é perigoso, porque você está desvinculando a palavra. O Senhor está dando a palavra. Antigamente o Senhor usou, não estou dizendo que Deus não pode usar ninguém para trazer uma palavra para você, pode, Deus é Deus. Se Ele quiser fazer com esse microfone, comece a falar, sem ninguém estar falando, Ele faz, é Deus. Mas o Senhor, Ele usa a igreja, Ele usa a igreja, Ele usa a igreja, Ele levantou a sua igreja, é a sua igreja, a igreja é o corpo, Jesus é a cabeça. Então a boca é da igreja, a mão é da igreja, o olho é da igreja, o ouvido é da igreja. Eu quero convidar você nessa noite a entender que o Senhor está dizendo para você nessa noite: ponha em ordem a tua casa, ponha em ordem a tua casa. Na Bíblia nós encontramos poucas frequências de um homem dessa envergadura. A maneira como esse homem fala com Deus era uma maneira, Chicão, de um homem que tinha intimidade com Deus. Esse homem, eu acredito que se tivesse óculos, ele tiraria o óculos, ele levantaria a mão e falaria para Deus: Senhor, lembra-te que andei em integridade. Sabe o que é andar em integridade? É andar inteiro, não pela metade. Domingo eu sou pastor, eu prego para o Chicão, eu falo, eu contesto, mas segunda-feira minha vida é uma tragédia. Isso é vida pela metade. Mas esse homem era um homem de integridade, íntegro. Então esse homem, ele diz assim: lembra-te, Senhor, ele está falando para Deus, eu andei em integridade. Ele está dizendo: olha Deus, eu andei inteiro diante de ti, eu andei em integridade, eu andei em fidelidade diante de ti. Ele está dizendo: leve em consideração. Ah, meu irmão, você está dizendo: ah, pastor, o senhor está pregando então que agora é o mérito. Tu está pregando que então agora eu tenho mérito, eu ando direitinho, é a meritocracidade, e eu tenho mérito, então agora está tudo certo. Não estou falando de mérito, eu estou falando de semeadura e de colheita. Você semeia integridade, fidelidade, e você vai colher. Porque tudo que o homem semear, ele colherá, amém? Semeie integridade, semeie fidelidade. Ele diz: faça prova de mim. E esse homem fez prova dele. Então, irmãos, eu não tinha coragem, não sei se algum irmão aqui teria, de fazer uma oração dessa, para Deus dizer assim: Senhor, tu sabes que eu andei em integridade diante de ti. Senhor, tu sabes que eu fui fiel a ti. Então, eu não sei se teria um homem com essa coragem, mas o rei teve. Eu andei em integridade. 2 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 10, a Bíblia diz: quando este corpo celestial
quando esse corpo ele cair, nós teremos outro corpo celestial. E o Senhor está dizendo obrigado, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa feita não por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da habitação que é a do céu. Só até aí. Então, ou seja, todo mundo quer uma casa estar lá no céu. E a Bíblia fala que esse homem, ele diz para o Senhor: Senhor, eu andei em integridade diante de ti. Ou seja, Senhor, eu andei de maneira inteira diante de ti. Mas o Senhor falou para ele: olha, Ezequias, está faltando uma coisa, está faltando a sua casa. Você nota 10, mas a sua família não. Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Que ordem era essa? E o próprio Deus responde. O próprio Deus fala: ponha em ordem a sua casa. Então, a ordem que Deus estava mandando não era botar ordem na igreja batista de Laranjeiras, não era mandando botar a ordem em outro lugar. Deus estava falando assim: Ezequias, como está o seu legado? Você morrendo hoje, e aí, como é que vai acontecer? Qual o legado que você vai deixar? O que você vai deixar? Fechando os olhos hoje, qual o seu legado? Qual o legado que deixarás para os seus filhos? E eu convido a você, homem, mulheres, irmão Francisco Azevedo, ponha em ordem a sua casa, se preocupe com o seu legado. Deus estava falando com o rei, o seu reino, ok, a vida espiritual, ok, vida social, ok, mas qual o legado que você está deixando para os seus filhos, para a sua família? Irmãos, o legado que o rei estava deixando era péssimo, estava pronto para partir dessa vida, mas a sua vida familiar estava uma tragédia. A Bíblia diz que Deus não aliviou o profeta das tarefas familiares. Nós achamos às vezes: eu sou bom pastor, então eu vou aqui e o Senhor cuidou da minha casa, o Senhor cuidou da minha família. Tem uma música que cantávamos alguns anos atrás, dizendo: enquanto eu cantava, o inimigo veio sorrateiramente e destruiu os meus. O Senhor está dizendo assim: olha, vigie e tome conta da sua família. Nada pode justificar eu não orar pelos meus filhos, eu não orar pelos meus netos, eu não orar pelos aqueles que estão sobre a minha alça de mira. E nenhum reino, uma grande projeção, avivamento que ele fez nacional, não justificou a omissão dentro de casa. Deus havia mandado o profeta sentenciar este homem, e este homem, ele se quebranta diante de Deus. Você lembra que o salmista diz no Salmo 51, verso 17, um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não vai desprezar, o Senhor não vai ignorar, o Senhor não vai fazer ouvido de mercador. Se você é homem, se você orar, se você se quebrantar pela sua família, se você orar e se você se quebrantar pela sua vida financeira, pela vida espiritual da sua casa, então a Bíblia diz que o Senhor vai atuar, porque essa é a nossa função, homem. Nós precisamos ser sacerdotes. Nós precisamos, chega de ser homem frouxo, nós temos que assumir nossa posição, nós precisamos assumir essa missão, nada de terceirizar. Assuma, acorda de madrugada, vá orar. Essa mentalidade, irmãos, está em moda novamente. E às vezes nós terceirizamos a igreja que não cuidou.
Nós terceirizamos e dizemos: a igreja não cuidou, as professoras não foram habilidosas, mas é a nossa função cuidar dos nossos filhos. A Bíblia diz que nós oramos hoje, assim, só pedindo, né? Nosso grande problema é que o rei, Deus atende o pedido do rei, o Senhor atendeu o pedido do rei, mas Ezequias não atendeu o pedido de Deus. Repita comigo: Deus atendeu o pedido de Ezequias. Ezequias não atendeu o pedido de Deus. Ele não colocou em ordem a sua casa. Ele não colocou em ordem a sua casa. E eu vou mostrar aqui a tragédia que foi a omissão desse homem, Chicão. Quando Deus fala para um homem, e Deus está falando para os homens aqui: eu preciso que você coloque em ordem a sua casa, eu preciso que você se levante como um profeta dentro da sua casa, é porque o Senhor está te avisando, e o Senhor avisou no passado e avisa no presente. Irmãos, oração não é o que eu vou tirar de Deus, é também o que Deus pode me dar, mas o que eu posso dar para Deus, o Senhor também quer. A oração que Jesus disse, primeiro fala assim: eu tenho que me preocupar com o reino dele. Senhor, venha o teu reino, seja estabelecido o teu reino em Laranjeiras, o teu reino na minha casa, o teu reino no meu prédio. Então eu preciso me preocupar com o reino de Deus. A oração precisa começar pelo que Deus, o que Deus quer também falar. Não é só eu que quero, não, o Senhor quer. Ele quer que você diga assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como Jesus falou em Mateus capítulo 14, verso 40. A oração precisa ser um meio em que a vontade de Deus seja estabelecida. O exemplo de Jesus no jardim do Getsêmani, em meio da dor, a certeza que ele vai morrer, ele diz assim: seja feita a tua vontade. Ezequias pede a Deus, e o Senhor diz, ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ele diz assim: Senhor, eu andei em integridade, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero morrer. E Deus fala para ele: Ezequias, põe em ordem a sua casa. O filho de Ezequias é aquele que é classificado como o rei mais endemoniado. Desculpa o termo, eu sei que está magoando, mas não arrumei outra expressão. O filho do rei Ezequias, esse menino, ele foi um dos reis mais endemoniados, o pior rei que Israel teve. Então Deus estava falando: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, bota limite no teu filho. Ezequias, fale para o teu filho. Ezequias, seja rei do teu filho. Ezequias, pastoreie o teu filho. Ele foi o pior rei do que o dos pagões, dos idólatras que surgiram. Ninguém conseguiu a façanha que ele conseguiu de contaminar o povo de Israel para desobedecer a Deus, como esse filho do rei. Esse filho do rei é Manassés. Manassés, quando o rei morre, Manassés assume aos 12 anos, subiu ao trono. 2 Reis capítulo 21, verso 2, diz assim: e fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Verso 3, tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e elevou os altares a Baal, fez postos ídolos, como fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante dele todo o seu exército, diante de todo o exército do céu, e o serviu.
edificou altares na casa do Senhor. Ele foi lá no altar, na casa de Deus que Salomão havia construído, e profanou em Jerusalém, e profanou aquela casa. Também edificou altares em vários lugares. Queimou, verso 21, verso 6, queimou seu filho, queimou o próprio filho como sacrifício. Esse homem foi de uma abominação terrível. Fez coisas que na Bíblia, na linguagem de hoje, diz imundas contra Deus. Serviu a Baal. Verso 16 diz que ele queimou muitos inocentes. Houve matança de criança. Além disso, verso 16 de 2 Reis 21, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém, de uma a outra extremidade, matando criança, sangue inocente. Tudo porque um homem que não lutou pela sua família. Um homem que não lutou pela sua família. Irmão, tem um texto que nenhum pastor gosta. É 1 Timóteo 5, verso 8. Não está marcado na Bíblia dos pastores, nem dos seminaristas. Diz assim, coloca para mim aí, irmão, e marca na sua Bíblia, tá? 1 Timóteo 5, verso 8. Diz assim, aquele que não cuida dos seus é pior do que os ímpios. É pior do que os ímpios. Vamos lá. Mas se alguém então a Bíblia diz, se você não tem cuidado dos seus, da sua casa, você é pior do que qualquer, porque você conhece a palavra, e você não chora pelo seu filho. O seu filho está na droga, mas é isso mesmo. O seu filho está na senda do crime, é isso mesmo. O seu filho está vivendo uma situação perigosa, com um trejeito afeminado, e você, não, isso é normal. Não é normal. Eu creio no poder da oração. Eu creio que você, como pai, pode reverter o quadro. Irmãos, quando que Manassés foi gerado? Esse garoto, esse pior rei da história. Ele foi gerado, irmãos, foi no momento do bônus. Sabe o momento do bônus que eu chamo? É o momento dos 15 anos que o rei teve. É o momento, 2 Reis 21, verso 1, afirma que ele tinha 12 anos. Se Deus tinha dado 15, e se ele morre exatamente quando completa esses 15, então eu posso crer que foi nesse momento, nesse bônus. Então ele foi gerado nesse período desses 15 anos que Deus havia dado ao rei. Agora, depois de curado, ele fica envaidecido e ele recebe uma comitiva que veio da Babilônia, e a Bíblia diz que ele mostra o rei Ezequias, ele mostra todos os seus bens, todos os seus tesouros, tudo. 2 Reis, capítulo 20, verso 12, a Bíblia diz que o Senhor manda Ezequias perguntar a ele, o Senhor manda Isaías perguntar ao rei, o que tu mostrou a essa comitiva que veio da Babilônia? Ele diz, eu mostrei tudo, ou seja, mostrou o ouro ao inimigo. Mas por que Deus sentenciou? Por que ele foi castigado por essa atitude? Porque foi uma atitude de vaidade. Imagina, irmãos, a gente construiu isso aqui com tanto esforço, e não vieram oferta de pessoas de longe, porque a gente nem sabe, oferta, pessoas viravam a noite aqui trabalhando para fazer festa da obra, festa disso, e dinheiro, e com dificuldade, pessoas contribuíram. Agora vem aqui o bonitão, o Eliezer, e chega para os pastores, e está vendo, olha só o que eu construí. Deus está vendo, e foi isso que o rei fez.
olha o que eu construí. A Bíblia diz que ele se encheu de vaidade. E o Senhor fala para ele o seguinte: olha, por essa atitude, e eu quero terminar dessa maneira trágica, por essa atitude, dessa vaidade sua, os seus filhos vão ser levados para a Babilônia e vão se tornar eunucos na Babilônia. Sabe o que é eunucos? Eunucos, os homens eram castrados para tomarem conta do harém do rei. Esse homem que, quando teve a notícia que ia morrer, botou a cara no pó e orou: Senhor, tenha misericórdia. Sabe o que esse homem me faz? Quando ele soube dessa notícia, esse camarada, esse homem, verso 20, capítulo 20, verso 18, ele disse assim, verso 19: então disse Ezequias, depois dessa sentença, que os filhos deles seriam eunucos, verso 19, então disse Ezequias a Isaías: boa é essa palavra que disseste, porque pensava, pelo menos no meu reino haverá paz. Isso vai acontecer depois que você morrer, então isso vai acontecer com os teus netos. Então, boa essa palavra, pelo menos no meu reino haverá paz, nos meus dias. Um homem que não lutou pela sua família, Chicão. Um homem que não lutou pela sua família, Juvenil. Um homem que não lutou pela sua família, Pastor Nelson. Um homem que não lutou pela sua família, irmão Wellington, meu diácono. Um homem que não lutou pela sua família, Robson. Um homem que não lutou pela sua família, um homem que não lutou pela sua família. Então eu quero nessa noite dizer para os homens que aqui estão: lute pela sua família. Chicão, lute pela sua família. Irmãos, os filhos são herança do Senhor. Não existe filho que veio por acaso. Os filhos são herança de Deus. E o Senhor tem propósito na vida dos filhos, amém? Nessa noite, o tema é negativo, mas eu quero terminar dizendo para você: lute pela sua família. Fique de pé em nome de Jesus. Chicão já está me olhando de cara feia, eu tenho que terminar. Ministério de Louvor está presente? Obrigado. Eu quero convidar você, meu irmão, nessa noite, vamos lutar pela nossa casa, vamos lutar pela nossa família, vamos lutar por aquilo que importa. O que importa na sua vida? O que é importante na sua vida? Eu quero que você comece a dar valor ao que é importante. Dê valor ao que é importante para Deus. Dê valor ao que é importante, o que vai transcender, estará transcendendo a eternidade. Às vezes nós lutamos por coisas que vão ficar. Tem um episódio na Bíblia que diz que às vezes nós trabalhamos por coisas terrenas, coisas que o fogo vai ser consumido, e o Senhor chama isso de obra de palha, obra de feno, obra de barro. E o Senhor está dizendo: faça obras de ouro. Obras de ouro são obras que vão transcender, obras que vão ajudar. Nós temos aqui o Educa Mais Laranjeiras, o irmão Wellington. Qual a função do Wellington? O homem que está aqui, levanta o braço, Wellington, ali atrás, esse varão ali. Qual é a função do Wellington? O Wellington fica aqui na portaria, tomando conta, enquanto as crianças estão estudando, para que uma criança dê um dibre lá na professora e saia daqui. Quem está vendo o que o Wellington faz? Deus está vendo, e agora vocês estão sabendo que o pastor Eliezer é fofoqueiro e falou. Eu quero dizer para você que nessa noite, às vezes, essa obra que está sendo feita no Educa Mais, nós estamos, o que a gente tenta fazer? A gente pega o trabalho da escola que essas crianças estudam e a gente tenta dar um upgrade, tenta ajudar, tenta falar para essas crianças, ensinar o dever de casa a essas crianças. Então é um trabalho simples, de formiguinha, ninguém está vendo, ninguém está vendo. Qual é a função do Chicão?
e faz com esmero, com alegria. Ele faz a merenda dessas crianças. Está chegando agora pronto, até o pão, né? Mas ele faz ainda o refresco. Então, meu irmão, e as crianças comem, e comem bem. E são coisas que nós fazemos que, se você perguntar, ninguém está vendo. Mas essa obra é uma obra que fica, porque você está dando conhecimento a essas crianças. Tirando as crianças da escravidão, da escuridão, do analfabetismo, da evasão escolar. Uma obra simples, mas que permanece. O Senhor está convidando que façamos obras dessa maneira, dessa envergadura. Eu posso fazer isso com meu filho, eu posso fazer isso com meu neto, eu posso fazer isso com a minha filha, eu posso fazer isso com a minha esposa. Eu não tenho dinheiro. Quanto custa um coco na praia? R$6. No verão vai para 7, vai chegar a 10, mas agora até Davi riu. Ou seja, R$6, R$7 um coco. Não custa nada você andar de mão dada e tomar uma água de coco. Ah, não tem dinheiro para tomar o coco. Leva água de casa, da bica, geladinha. Mas eu estou dizendo, irmão, coisas simples que poderão ser feitas. E você como homem, você como chefe da sua casa, invista na sua família, invista no seu casamento, invista, estude, tenha alegria de ler a Bíblia, de pedir a Deus para falar. Esse homem, ele teve tudo na vida, mas não colocou em ordem a sua casa. Coloque em ordem a sua casa, a sua família.